Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. E que essa paz ela possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, meu irmão, sobre a sua casa, minha irmã, sobre os seus projetos e sobre a sua família, que ela seja capaz de direcionar os teus passos. Que Deus abençoe mesmo aí tudo que tiver passando, mesmo que o momento seja difícil. E todos nós passamos, irmão. Estou aqui junto com vocês, tá? Olha, o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Vamos lá para nossa conversa? Quero ler com vocês o livro do evangelista Lucas, capítulo 6, a partir do verso 37 em diante, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados, deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em medida compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. Um padrão de medida de que adotarem será usado para medi-los. Jesus deu ainda a seguinte ilustração: é possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num abismo? O discípulo não são maiores que o seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer: amigos, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver nem o tronco em próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco do seu olho. Então vocês verão o suficiente para tirar o cisco do seu amigo. Algumas palavras do Senhor Jesus, irmãos, elas trazem bastante repúdio pela forma que confronta o nosso coração. E eu costumo falar, meu irmão, por exemplo, eu gosto das palavras que me confrontam, das palavras que me disciplinam, das palavras que me aperfeiçoam. Eu particularmente gosto de palavras difíceis de engolir, e algumas são muito difíceis de engolir, mas que no final das contas mostra o amor do Senhor Jesus, porque o Pai disciplina aquele que Ele ama, e Ele estava tendo uma conversa com os seus discípulos, irmãos, sobre fundamentos que Ele mesmo estabeleceu. Afinal, Jesus é Deus, irmão, e Ele conhece o Pai como ninguém. Fundamentos e princípios estabelecidos na eternidade que regem. Irmãos, eu tenho para mim, e eu falo com vocês assim com uma certa experiência da minha caminhada cristã. Posso até causar uma certa polêmica naquilo que eu vou falar, mas é que o que de fato eu creio. O livre-arbítrio, ele de certa forma é uma ilusão. E eu vou explicar o porquê justamente nessa ministração. Vamos lá, fala assim, ó: não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. E quero ler também: deem e receberão, que faz parte das ações. Cada oração ela é composta de um verbo. Quando indica uma frase no português é justamente porque tem um verbo. E esse primeiro versículo é compactado de várias ações que ele está falando. E automaticamente, ou ao contrário de tudo que eu li, irmão, se torna também evidente. Por quê? Cada ação e cada palavra que nós soltamos da nossa boca é uma semente. O Senhor está falando: não julguem e não serão julgados, mas se nós julgarmos, seremos julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Mas ao contrário, também funciona, irmão. É o que o Senhor Jesus está falando. Por quê? Ele está trazendo as nossas ações como uma semente. Cada palavra e cada ação, uma semente, irmão. Se eu me recuso a aceitar o meu irmão com um pedido de perdão, o Senhor Deus também, mais cedo ou mais tarde, vai trazer a consequência disso. Por quê? Irmãos, olha, Gálatas 6, versículos 7 e 8 diz que o Senhor Deus não se deixa zombar. Não se deixa zombar. Que aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Os que plantarem na carne colherão corrupção e ruína, mas os que plantarem no espírito colherão eternidade. E
Ele mesmo zela por isso. A palavra diz em Jeremias 1:12 que o Senhor Deus zela para que a sua palavra, que ele vela para que a sua palavra se cumpra. E ele nos deixou aqui, irmãos, e de fato as nossas escolhas, elas vão determinar para onde nós estamos indo. Elas determinam o nosso futuro, mas ele nos chama a uma caminhada de fé, fé na sua palavra. O justo viverá pela fé. E a cada escolha que temos de alguma coisa, de condenação, de julgamento, logicamente devemos julgar sobre a reta justiça. Ele fala em João 7:28, que é a palavra de Deus, irmãos. Logicamente, como devemos andar, de quem nós vamos aproximar, de quem nós vamos nos aproximar. Por exemplo, se vamos escolher um casamento, alguém que vai se relacionar, irmão, a pessoa, ela deve ter, eu não digo ser perfeita, irmão, ninguém de nós é perfeito, ninguém mesmo, mas o mínimo de compreensão dos princípios estabelecidos para que nós tenhamos uma caminhada de forma mais tranquila. E isso eu estou falando do casamento, mas são para todos os relacionamentos, irmão. Por quê? A palavra vai falando, ele fala assim, sua dádiva é um presente de Deus, lhe retornará em boa medida. Ele está falando de um presente de nós não condenarmos, de nós perdoarmos, de nós não julgarmos e de nós darmos ainda, oferecermos, ou seja, doar. Se parecer com Deus aqui está falando justamente das ações que expressam o caráter de Deus. Mas ele fala, retornará em boa medida, compactada, sacudida e transbordante. Isso aqui, irmãos, no cenário que se desenvolvia da agricultura, era justamente aquela pessoa que ia vender um saco. O que ela fazia? Ela colocava aquilo que era o objeto da venda dentro do saco, por exemplo, grãos ou então até mesmo um pó, eu não sei bem o que falar, mas o que ele fazia? Ele batia e aí ele sacudia para quê? Para ir afundando no saco, para colocar mais. E é justamente isso que ele está falando, uma medida sacudida, recalcada e transbordante. E essa medida é o que o Senhor que o Senhor promete devolver para nós. Ele nos chama, o Senhor Jesus nos chama a não julgar, a não condenar, lembrando disso. Então a semente é livre, irmão, mas a colheita, ela já foi predestinada. E olha, ele fala assim, o padrão da medida que vocês adotarem será usado para vocês. A colheita já foi predestinada. Em Gálatas 6:9, Paulo nos orienta a plantar a semente do bem. Ele fala assim, se vocês não cansarem de plantar a semente do bem, o Deus, no tempo determinado, enviará a colheita de bênçãos. Por quê, irmão? Se nós não cansarmos, porque é cansativo a gente plantar, a gente orar, e aqui provavelmente ele deve estar falando das intercessões, de pregar a palavra, de tentar fazer o bem, justamente para quem não quer, porque o Senhor Jesus traz ali várias informações, como orar pelo inimigo, sabe? Que ele fala muitas coisas como, por exemplo, que bom há se você amar os que te amam. Ame os seus inimigos, orem por quem te persegue. E isso é muito difícil de fazer. São coisas que confrontam a nossa carne. Por quê? Porque a nossa carne quer vingança, a nossa carne quer armas. Então, a colheita ela já foi predestinada, mas existe um padrão de medida adotada para nós, irmãos. Olha, eu quero ler com vocês Daniel 5. Ali conta a história do rei, o rei Belsazar, o terceiro reinado em qual Daniel participou. Ele era provavelmente neto de Nabucodonosor. E a palavra fala que ele estava numa festa com pessoas convidadas de alta influência, meio que zombando de Deus. Num ato insano, ele pega e pede, ele já estava lá festejando, provavelmente as festas antigamente desse povo. Conta-se a história por meio de Flávio Josefo, que era regada a bastante bebida e existia também muita orgia e uma ostentação muito grande. Então ele pede para trazer os utensílios do templo sagrado, a qual veio de Jerusalém durante a invasão babilônica, e ele começa a tomar e servir o vinho naquele lugar. Até que em Daniel 5:25, até que aparece, primeiro Daniel 5:25 é o que eu vou ler, mas primeiro aparece uma labareda de fogo que escreve na parede
do palácio. E na parede do palácio fala justamente daquilo que nós somos, irmão, porque nós somos casa. Escreveu na estrutura, porque Deus toca na estrutura. E a palavra diz assim, Daniel 5:25, sobre aquilo que ele escreveu na parede do palácio. Essa é a inscrição, chamou Daniel, e Daniel trouxe a revelação. Essa é a inscrição, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Essa inscrição ninguém poderia decifrar, a não ser quem tivesse intimidade com aquele que escreveu, porque ela não tinha língua no mundo. Ele escreveu numa língua inédita. E Daniel fala no versículo 26, este é o significado da mensagem. Mene significa contado. Deus contou os dias do seu reinado e determinou o seu fim. Tekel significa pesado. O Senhor foi pesado na balança de Deus e não atingiu o peso necessário. Parsim significa dividido. O seu reino será dividido e entregue aos medos dos persas. Deus está trazendo uma mensagem justamente de julgamento a um rei que ostentava uma aparência e brincando com as coisas sacras, com as coisas santas, como se não tivesse consequência, continuava pecando porque não tinha chegado a colheita. E até chegar a informação que veio justamente de um homem de Deus, de alguém que tinha coragem para falar para o rei que ele foi achado em falta. Fala, você foi contado, quer dizer, você foi contado, Deus está te olhando, e foi pesado, ou seja, a sua medida foi achada em falta, você não se comportou como deveria, e dividido, e toda vez que plantamos na carne, haverá uma colheita, meu irmão, de morte e ruína, de divisão. Algo ruim muito acontece quando nós persistimos no erro, irmão, e precisamos entender isso. Agora, quando nós persistimos no acerto, também tem a colheita de bênçãos. Por isso Paulo fala para nós não cansarmos. Por quê? Irmão, é da carne humana cansar, sabe? A inconstância de começar a plantar e não ver acontecer, a gente querer fazer da nossa própria mão. Mas o Senhor Jesus traz justamente essa informação, porque ele fala assim, Jesus ainda deu a seguinte ilustração. A seguinte ilustração, como pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no abismo? E ele está falando justamente de um sistema implantado no mundo, irmãos. Um sistema que a apostasia, ela é refletida justamente quando nós compramos um antidepressivo, em vez de orar e perguntar para Deus o porquê que está acontecendo. Porque o antidepressivo, ele pode até eliminar um pouco o sentimento e balancear ali, mas ele não tem cura para depressão, irmão, a não ser que Deus resolva nos tocar. E eu estou dando aqui um exemplo daquilo que eu já passei, obviamente, irmãos. Agora, quem tem guiado os seus passos? Precisamos fazer essa pergunta, porque se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. E muitas pessoas estão machucadas, irmãos, pela religião e tentam fazer de si os próprios passos. Muitas pessoas creem que o pai e a mãe é uma boa escolha. Muitas pessoas creem que o patrão, um emprego certinho, é uma boa escolha, irmão. Mas não. Nós que somos filhos de Deus, como Paulo fala em Romanos 8, versículo 14, que aqueles que são nascidos de Deus são guiados pelo seu Espírito, deve cumprir exatamente aquilo que Isaías fala no seu livro, no capítulo 30, versículo 21. E quando te desviares para a direita, ou quando te desviares para a esquerda, ouvirá uma voz atrás que dirá, este é o caminho, andai nele. E há um caminho para cada um de nós a sermos andado. Então, irmão, eu não acredito, sabe, em livre-arbítrio. E eu prefiro ir pela fé. E eu quero te falar, meu irmão, vai pela fé. Não vai pela ideia dos outros. Vai pela fé, não vai pela ideia dos outros. Vai ter problema. Mais cedo ou mais tarde nós nos deparamos a uma situação a qual nós teremos um encontro com o Criador. Agora, Jesus fala, os discípulos não são maiores que o seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o seu mestre. Ou seja, ele está aconselhando aos discípulos a seguir o seu mestre, ou a seguir ele, Jesus. Então, alcance a visão de Cristo, daquilo que foi estabelecido para você, irmão. Uma medida justa, e a palavra fala de um caminho estreito, irmão. Um caminho estreito pode ser justamente que caiba só a você. É melhor, irmão, andar sozinho do que mal acompanhado. É melhor andar sozinho e
se sentir sozinho durante um tempo, ou então é melhor às vezes ficar esperando do que andar na direção errada. Olha, se o seu caminho é para cá, irmão, e você dá um passo para cá, o que acontece? Você está andando na direção errada, vai acontecer um atraso. Então alcança a visão de Cristo. Olha o que ele fala para os apóstolos em Atos. Eu gosto, porque os apóstolos, Atos capítulo 1, ali no versículo 6, mesmo depois da morte dele, depois dele ter ressuscitado, ainda esperavam um rei conquistador que mudaria a sorte de Israel. E olha o que ele fala, Atos 1, versículo 6 em diante. Então lhe perguntaram, é agora que o Senhor vai restaurar o reino para o povo de Israel? Ele fala, não cabe a vocês saber a ocasião ou as datas que o Pai determinou pela sua própria autoridade. Respondeu ele, mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, os confins da terra. Ó, perceba a resposta dele, irmão. Algumas coisas nós deveremos caminhar sem entender, isso é de fé, mas jamais ficaremos órfãos, precisaremos receber o Espírito Santo, que é o poder vindo do alto para executar justamente aquilo que ele nos chamou para fazer. E enquanto eles estavam pensando em Israel, Jesus estava dando uma resposta muito mais abrangente, Jerusalém, como Judéia, como Samaria, como aos confins da terra. Agora, muitas vezes ficamos esperando, e eu já vi muitos pregadores falando assim, ó, como você quer fazer missões lá fora, se você não evangelizou nem a sua própria casa, meu irmão? Agora o evangelismo, ele não se trata de pegar papeizinhos e sair pela rua dizendo Jesus te ama. Isso é muito bom, faça se você está fazendo, meu irmão, mas o evangelismo fala justamente daquilo que ele está falando ali, ó, poder sobre vocês do Espírito Santo para testemunhar, ou seja, quem testemunha, testemunha o que, irmão? Tem o testemunho, mas o testemunho de Deus é um testemunho de alegria. Por quê? Ele tem a habilidade de transformar histórias tristes em alegria. Ele tem a habilidade de transformar a tua luta em vitória. Então, aceite, espera o Espírito descer e confia que ele está transformando o teu choro em risos. Jó 8:21 diz que ele encherá a nossa boca de risos, irmão. E enquanto nós caminhamos pelo mundo, sendo dirigidos pelo Espírito, esse testemunho vai ganhando adeptos à causa de Cristo. Quem de fato não quer ver, meu irmão? Todos estão passando por problema. Você já olhou para o mundo à volta? Então, o que Jesus continua falando? Ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, por que se preocupa com o cisco no seu olho do seu irmão, enquanto há um tronco no seu próprio olho? E é justamente isso que ele está falando ali pro pessoal. Eles estão preocupados só com Israel, irmão, só com o povo dele, só com a família dele. E muitas vezes nós temos essa questão de olhar para o que o nosso irmão está fazendo de errado e olhar só para o nosso mundinho, irmão, porque o que o irmão está fazendo de errado normalmente vem para nós, então nós queremos corrigi-lo, não é verdade? O fruto nunca cai longe da árvore, eu quero repetir, o fruto nunca cai longe da árvore. Mas essa pergunta de Jesus, ele está falando justamente para nós tirarmos aquilo que nos impede de enxergar e avançar, porque não estamos vendo, porque estamos preocupados com o irmão. Eu sempre falo isso, irmão, eu exorto, as pessoas que me procuram, eu ouço a história delas e não tem problema nenhum, mas eu estou preocupado demais, meu irmão, com o meu pecado e em me reconstruir. Então foque na sua reconstrução, irmão. Foque na sua reconstrução, minha irmã. É esse o segredo, e o segredo é por meio da oração, se reconstruir em Deus. Olha o que ele diz em Ageu. Eu gosto desse texto porque mostra justamente os israelitas vindo do cativeiro babilônico, logo depois de um momento muito difícil por terem se apostatado da fé, ou seja, se desviado, passado por um segundo deserto na história deles. E olha o que fala Ageu do capítulo 1, do versículo 4 a 6, uma exortação de Deus. Fala assim: acaso é hora de vocês morarem em casas luxuosas e confortáveis enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos, vês o resultado disso, vocês plantam muito, mas colhem pouco. Tem muito pouco para comer e beber, tem roupas, mas não se aquecem no frio. Seus salários desaparecem como se vocês o colocassem em bolsos furados.
É essa a consequência de nós, irmãos, não darmos atenção. Agora, Atos 7, versículo 59 fala que Deus não habita em templo de mão humana. Então, qual templo que o Senhor está disposto a reconstruir, irmão? Somos nós. Estamos preocupados em ganhar a vida, estamos preocupados em avançar, em até mesmo, sabe, em reconstruir a vida do nosso irmão, sabe, da nossa família, enquanto a nossa está desmoronando. E nós precisamos focar em nós mesmos. O Ageu vem trazendo uma mensagem do Senhor justamente a esse povo. O Antigo Testamento é a sombra daquilo que haveria de vir, logicamente, irmãos. Ele estava falando do templo de Salomão e eles davam desculpas por causa do desânimo que eles enfrentavam, afinal estava tudo em ruínas, então estava cada um preocupado ali, irmão, em fazer o seu sem olhar para o lado. E enquanto o Senhor estava chamando ele justamente para olhar para si mesmo. E quando eu falo focado em si mesmo, irmão, cada um na sua própria direção. É isso que eu quero dizer. Cada um na sua própria direção, em vez de seguir a direção de Deus, que abrangeria o coletivo. Então foque na sua reconstrução, irmão. Foque na sua reconstrução, porque ele fala assim, ó, como podem dizer, amigo, deixe-me ajudar a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? E aqui fica a clara evidência que é primeiro em nós, irmão, e depois através de nós. Primeiro uma renovação na nossa mente. Primeiro nós aprendemos. Primeiro nós identificamos o nosso propósito. Primeiro amamos a nós mesmos. E parece um pouco egoísta, mas é o que Deus chama nós a fazer, irmão. Primeiro em nós e depois de nós. Para quê? Romanos 12:2 fala que nós devemos condicionar a nossa mente, ou seja, ele fala assim, ó, não vos conformeis com esse mundo, mas antes transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas que têm visto até mesmo a sua casa construída, que têm tido problemas na vida financeira, na vida sentimental, que têm tido problemas de várias formas, e Deus está chamando a atenção justamente para essa pessoa olhar para si mesma, a um propósito que Ele estabeleceu, para que as coisas venham dar certo, irmão. Porque depois que, olha o que ele fala assim, ó, hipócrita, primeiro livre-se do tronco do teu olho e depois verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Ou seja, irmão, primeiro eu me importo comigo, para depois eu me importar com o mundo. E ele não começa essa renovação de mente, irmãos, é justamente porque no meio do texto ele fala, o aluno bem instruído será como o mestre, ou seja, nós seremos como ele. Ele começa o texto falando para nós não julgarmos, para nós não condenarmos, para nós fazermos só o que é bom, perdoarmos, para nós ofertarmos, ou seja, é um chamado a se parecer com ele. Então, depois de aprender do mestre, nós estaremos aptos, irmão, a construir a nossa vida, a das pessoas que nós amamos e ir além e até mais longe do que pensamos, irmão. Por isso ele fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem muita gente tratando o propósito como uma restauração de casamento. Tem muita gente tratando o propósito como uma reconstrução da própria família. Tem muita gente tratando o propósito como uma busca de emprego. Tem muita gente tratando o propósito tentando se aquecer dos frios do inverno da alma. Mas esse não é o propósito. O propósito é buscar o reino de Deus e a sua justiça. A consequência do propósito, e aqui eu quero falar, são as demais coisas que vos serão acrescentadas. E essas coisas pertencem à salvação. Deus está preocupado, meu irmão, em salvar toda a sua vida e te dar um testemunho lindíssimo. Ele tem uma recompensa sim, e creio que todas essas coisas que eu falei, o Senhor pode tratar como promessa. Mas primeiro Ele, primeiro em nós, primeiro a presença do Espírito Santo com poder e depois as demais coisas. Gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.